O dia que eu pedi demissão em uma empresa de varejo farmacêutico depois de 5 anos trabalhados por causa de uma mensagem. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Calma que eu vou explicar como chegou nessa situação, mas não é tão ridículo quanto parece. Eu vou explicar brevemente do começo. Esse foi meu primeiro emprego e eu entrei logo quando eu completei 18 anos para ajudar a pagar a faculdade. Ela era uma empresa gigantesca no ramo farmacêutico e digamos que é a junção de uma das maiores redes de farmácia do Brasil. Antes de eu começar a trabalhar, é muito importante dizer que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Cara, quando eu tava no ensino médio, eu sempre fui aquele adolescente que era xingado, era zoado, eu não falava com quase ninguém. Imagina um moleque desse, com 18 anos, começa a trabalhar com o público, xingando o time de cliente todo dia e tal. Enfim, dá pra imaginar que não foi muito fácil, né? Mas essa primeira loja que eu comecei, no geral, foi uma loja bem tranquila, não tem muito o que reclamar. O pior tá por ver ainda, né? Depois vocês vão ver. O que era mais complicado nessa loja era mais a minha supervisora. Eu trabalhava turno da manhã, ela era minha supervisora direto, né? Ela entrava comigo às 7, saía comigo às 3h20, né? E eu só não vou comentar dela nesse vídeo porque ela rendia um vídeo inteiro só a parte só dela, né? Mas um fator importante para essa história vai ser a gerente dessa loja. A gerente, explicar basicamente, mais brevemente para vocês como é que funcionava a hierarquia da loja. A loja tinha o operador de caixa, que era eu, que é o cargo geralmente como você começa, né? Tem os balconistas, que ficam no balcão atendendo, é um cargo superior, que ganha mais dinheiro e tal. Tem o supervisor de loja, que é um cargo logo acima do balconista, que ele cuida da operação inteira da loja. E acima do supervisor tem o gerente, que ele cuida da loja inteira. De todos os turnos da manhã, da tarde, tem loja que tem de madrugada também, enfim, ele cuida de tudo. Essa era a minha gerente. Ela, no geral, eu me dava muito bem com ela. Ela não falava muito com quem tinha hierarquia mais baixa, que eram os caixas e os balconistas, né? Ela falava mais com os supervisores farmacêuticos. Mas quando ela falava comigo, ela era uma pessoa muito simpática, ela brincava comigo, eu gostava muito dela, enfim. Ela vai ter uma parte muito importante nessa história no futuro, mas enquanto eu estava nessa loja foi muito tranquilo. Tanto é que depois de um ano dessa loja, eu não vou falar muito dessa loja porque, como eu disse, não tem muito o que falar, ela foi uma loja bem tranquila. Depois de um ano eu consegui uma promoção com balconista, só que era para outra loja, né? Aí como eu ia para outra loja, ela mandou um áudio para mim no último dia chorando, agradecendo por tudo e tal. Eu achei bem fofo da parte dela. Mal sabia eu que no futuro ela ia conseguir estragar com todas as forças. Acho que eu comecei como balconista, era uma loja muito mais popular, com muito mais movimento, e o quadro de funcionários era praticamente o mesmo da loja que eu tava. Eu ainda trabalhava de manhã e no balcão tinha só mais uma balconista e uma farmacêutica para ajudar. Porém, sempre tinha alguém de folga. Aí que tá a merda. Pelo menos nessa empresa, pelo menos nessa farmácia, né? A escala 6 pontos funcionava da seguinte forma. Se eu folgo na quarta-feira, na próxima semana eu ia folgar na terça, depois na outra semana, segunda-feira, sempre desceram um dia de folga. E as folgas dos funcionários, elas não podiam coincidir. Senão a loja ficava sem ninguém. Então, basicamente, sempre tinha alguém de folga. E aí que começa provavelmente um dos piores anos da minha vida. Até então eu tinha 19 anos, eu era muito jovem, não ligava muito de trabalhar 6 dias na semana. Eu ainda conseguia sair e me divertir, pra quem nunca tinha recebido nada o dia inteiro, o salário ainda me motivava um pouco, né? Não era muita coisa, mas pra quem não tinha nada, isso já era uma loucura, né? Enfim, voltando agora, como era na loja, o quadro já era apertado. Não sei se toda empresa de varejo é assim, pelos relatos que eu vejo né? Tipo, geralmente, como a margem é muito pequena, a empresa ela exprime o máximo o quadro de funcionários. Então, na minha loja, ela atendia mais ou menos uns 600 clientes por dia. De manhã, que era o meu turno, tinha eu de balconista, tinha uma outra balconista, uma caixa, tinha dois atendentes, um, que era a caixa, né? Mas como eu disse, como sempre tinha alguém de folga, a gente sentia muito. E a gente tinha que entregar a sessão, tinha que entregar a validade dos medicamentos, tinha que arrumar a loja, tinha que atender, tinha que fazer tudo isso, né? Com esse quadro. Aí que começa a merda. A supervisora e a farmacêutica, geralmente, elas não é a função delas atender no caixa ou no balcão, né? Mas elas precisam dar uma força na loja. Só que a supervisora dessa loja, ela não ficava na loja, ela ficava lá dentro, vendo câmera o dia inteiro. Então a gente ficava lá se fudendo o dia inteiro. Tendo que atender todos os clientes, a fila de cliente gigantesca, os clientes xingando a gente, porque a gente que recebe xingo, né? E a farmacêutica, ela tinha que conferir receita, aplicar injeção e tal. Mas geralmente era padrão da empresa, os farmacêuticos eles conferirem receita no balcão. Pra quando tiver uma fila um pouco maior, eles conseguirem ajudar a gente, né? Mas já não bastava a supervisora ficar lá dentro o dia inteiro, a farmacêutica ficava conferindo receita lá dentro também. Então todo dia ficava eu e a balconista se fodendo lá. E aí tinha dia que eu tava de folga, a balconista tava de folga. Às vezes o caixa que não era pra fazer isso, mas ele vinha ajudar no balcão. Enfim, era um transtorno. E assim,
Eu sempre me considerei uma pessoa muito calma. Era muito difícil imitar. Mas nesses 2 anos e meio que eu fiquei nessa loja em específico, cara, todo mundo que me conhecia achava que eu era uma pessoa totalmente explosiva. Já me chamaram a atenção. A gerente mesmo da loja já me chamou a atenção por causa disso, né? Mas, cara, era insuportável. Os clientes sempre me xingando o dia inteiro. Eu me tornei uma pessoa que eu nunca pensei que eu ia ser. E assim, eu fiquei 2 anos e meio nessa brincadeira, né? Aí durante desses anos eu tava esperando uma vaga para supervisor. Que depois de balconista, né, a próxima vaga é supervisor. Porém, nessa empresa, você só podia se tornar supervisor quando você completasse 21 anos. E eu entrei nessa loja quando eu tinha 19. Então ia demorar um pouquinho ainda, né? Aí, durante esse tempo que eu fiquei trabalhando, começou a surgir um pensamento muito forte de insatisfação. Aí eu comecei a me ligar o quanto que essa escala 6 por 1 era desumana, né? E que eu tava perdendo toda a minha juventude. Cara, pensa, eu era uma pessoa de 19, 20 anos, trabalhando todos os dias da minha vida. Uma hora que você começa a ficar insatisfeito, né? Foi aí que chegou o fatídico ano de 2020. Como todos vocês já sabem, né? Esse foi o ano que explodiu a pandemia. E aí sim que as coisas iam piorar muito, e muito mesmo. Uma das ideias da empresa, que foi o que mais me pegou durante esse tempo, foi que as pessoas não podiam sair de casa, né? E que a empresa podia fazer uma entrega na vizinhança, né? Só que, pensa, você acha mesmo que a empresa ia contratar um motoboy para todas as lojas só para fazer essas entregas? É claro que não, né? Pega o funcionário que já está na loja e bota para fazer essa entrega. Ah, mas o funcionário pode fazer entrega de moto? De carro? Não. A pé mesmo. Eu lembro que tinha um raio de até 500 metros ou 1 quilômetro, mas geralmente o supervisor da loja não respeitava isso, né? Cara, podia estar fazendo sol, podia estar fazendo chuva, sol escaldante. Mesmo com a máscara, você estava exposto ao vírus o tempo todo, mas é tipo assim, o cliente que importa, né? O funcionário que se foda. Cara, eu lembro que teve vezes que eu tive que levar ao mesmo tempo a compra do cliente, que às vezes era uma compra grande. Eu tinha que levar maquininha POS. Tinha que levar guarda-chuva quando tava chovendo, que pra mim era um absurdo fazer entrega na chuva, né? E pior, eu entendo esse ponto que eu vou falar agora. Na loja só tinha 2 homens. Só tinha eu trabalhando de manhã e tinha mais um outro moleque que trabalhava à tarde, né? E a gerente, ela dizia que as únicas pessoas que fariam entrega, por estar exposto a mais risco e tal, seriam os homens. Então, basicamente, todas as entregas que surgiam pra fazer na loja, eu que fazia. Cara, como eu odiava essas entregas. Eu lembro que dessa loja e durante a empresa inteira, pode parecer engraçado, mas a coisa que eu mais odiava fazer essas entregas. Como eu era otário, eu não enrolava nas entregas, eu ia o mais rápido possível. Já teve vezes que eu fui o mais rápido possível, porque a supervisora me mandou a 1 quilômetro de distância, e eu fui, tipo, meio que correndo pra poder chegar mais cedo. Cheguei suando já, mesmo assim a supervisora falava que eu demorava e tal, mano, era um inferno. E lembra que mesmo a empresa incluindo mais uma tarefa para os funcionários fazer, que era a entrega, que demorava muito e não valia a pena. Cara, pensa que às vezes o cliente pediu uma entrega de um Dorflex, que era R$ 5. Você vai tirar um funcionário durante meia hora da loja para fazer entrega de uma coisa que vai dar R$ 5. Cara, não compensava, enfim. E lembrando que eu ainda precisava entregar todas as variedades da seção, guardar todas as caixas, atender todos os clientes, enfim, era aí que começou a sobrecarregar muito mesmo. Mas depois de 2 anos e meio, a vaga tão sonhada de supervisor chegou para outra loja, né? Agora, como supervisor, eu fui para uma loja muito mais tranquila. Essa é uma loja nova no setor, né? Acho que ela tinha uns 1 ano e meio. Ela era uma loja mais nobre, né? Os clientes tinham mais poder aquisitivo, o ticket médio era maior. Consequentemente, ela era uma loja muito mais tranquila de movimento. Ela atendia, sei lá, 3 vezes menos do que a loja que eu estava antes, né? Então essa loja, no geral, foi uma loja muito mais tranquila. Eu tinha 21 anos, eu tinha muito receio quando eu comecei como supervisor, que pensa no moleque que quando estava no ensino médio, era uma pessoa extremamente tímida, não tinha muitos amigos, era uma pessoa até que meio excluída. Do nada, esse cara, com 21 anos ainda, que é uma idade relativamente nova, pega um cargo de liderança. Cara, eu tava muito receoso, eu achava que as pessoas não iam me respeitar e tudo mais. Tanto é que quando eu cheguei na loja, a gerente ela veio conversar comigo para falar sobre todos os funcionários, né? Aí tinha um funcionário de manhã, que era o meu turno, que ele não respeitava ninguém. Até a farmacêutica que estava responsável durante o turno de manhã, enquanto não tinha supervisor,
Cara, ele não respeitava ela. Já fez várias coisas. Todas as coisas que ela pedia, ele não respeitava, não fazia. Aí eu falei, caralho, eu que sou um moleque novo, que cheguei agora, por que ele iria me respeitar, né? Mas, por incrível que pareça, foi bem tranquilo. Tudo que eu falava, as pessoas respeitavam, ninguém me desrespeitou. Eu também ajudava muito a operação, né? Porque geralmente quando uma pessoa é promovida para cargo de liderança, eu já vi isso muito acontecer, principalmente nessa empresa, né? Geralmente sobe a cabeça. A pessoa começa a achar que ela é mais do que é, ela começa a fazer algumas coisas meio sem nexo, meio folgada, perde a equipe, né? A equipe não gosta dessas atitudes. Mas eu, no geral, ajudava. Eu atendia no caixa, no balcão. Que eu não precisava fazer isso, mas eu sentia que para a operação fluir eu fazia. Então, no geral, foi muito tranquilo. As pessoas me respeitavam. E esse período na loja foi muito tranquilo. Eu fiquei 1 ano e meio lá. Só uma coisa que aconteceu lá é uma regra da empresa que você não pode ficar com pessoas da mesma equipe, né, da mesma loja. E tinha uma farmacêutica da tarde que eu acabei ficando com ela durante um tempinho. A gerente acabou descobrindo. Ela veio conversar com a gente, ela fez meio que um ultimato. Inclusive, eu lembro que isso foi uma das cenas mais tensas que eu já presenciei. Eu nunca tinha passado por algo parecido. Mas eu conversei com ela, eu falei o que podia agregar para a loja ainda, que a loja seria benéfico para a loja ter eu ainda. E a farmacêutica acabou sendo transferida. Algo que é muito coincidente é que eu tenho um irmão gêmeo que no futuro viria a trabalhar com as farmacêuticas na mesma loja. Aí eu fiquei nessa loja durante 1 ano e meio. Aí durante esse período na loja eu comecei a treinar para gerente, né, que é o próximo cargo depois de supervisor. Inclusive quando a gerente entrou de férias, eu cobri ela, né? Eu fiquei como gerente, entre aspas, durante um mês, fazendo tudo que ela precisava fazer, ganhando o salário de supervisor. Por que não, né? Claro que ia ser desse jeito. Aí, só que depois de 1 ano e meio treinando, chegou o gerente regional, que é um cargo acima do gerente, né? Que ele cuida de várias lojas da região. No caso no caso da Zona Leste, né? De São Paulo. Ele veio falar comigo que o próximo passo para eu virar gerente, que é uma coisa que eu queria muito, era ser supervisor numa loja mais movimentada e também num turno diferente, que seria a tarde, né? Até então eu nunca tinha trabalhado de tarde. Esses 4 anos que eu tava na empresa foi tudo de manhã, né? Só que tinha uma oportunidade, muito entre aspas, né? De uma vaga que estava aberta de tarde, numa loja muito mais movimentada. Eu lembro que na época eu acho que era a segunda ou terceira loja mais movimentada do setor. Eu que queria virar gerente, eu sei que o horário da tarde é muito mais complicado, atende muito mais gente, né? Eu falei, claro, por que não, né? Não tem como dar errado. Inclusive, aí que volta a primeira gerente que eu tive, lá na primeira loja que eu tinha. A gerente dessa loja atual era ela. Eu falei, caralho, durante o tempo que eu fiquei com ela na primeira loja, ela era uma pessoa muito de boa comigo, né? Porque o que podia dar errado? Foi aí que eu aceitei a loja, eu fui pra lá de tarde. No começo foi até que tranquilo. Cara, eu lembro que no terceiro dia, teve uma chuva muito forte, que caiu a energia inteira da loja, ficou sem energia durante os 2, 3 dias. Cara, já pra começar bem, né? Eu lembro que a gente ficou do lado de fora da loja, que não podia ficar sem. Não podia ir pra casa, né? A gente pegou umas cadeirinhas, ficou do lado de fora da loja, era um largo assim. E a gente ficou trocando ideia. Cara, no terceiro dia de loja, do nada começou um mendigo a gritar com a gente. Cara, ele começou a cagar, ele tirou as calças, cheio de merda, tacou na gente, a gente teve que expulsar ele. Cara, várias histórias muito bizarras que teve durante esse tempo. Cara, foi muito divertido esse começo, mas... Agora que eu era o cargo de liderança, aí a gerente começou a falar mais comigo. Tudo que ela... Aí de fato eu comecei a entender por que os supervisores e os farmacêuticos não gostavam dela. Cara, era um negócio assim bizarro. Tudo que estava errado na loja, com os atendentes, tudo que os atendentes faziam de errado, cara, quem tomava no nabo era o supervisor do horário. Se o atendente meu à tarde fazia alguma coisa errada, eu que tomava no cu. Mas, tipo assim, eu sei que é a tarefa da gerente me cobrar para poder fazer a loja girar, mas do jeito que ela fazia, cara, eu não consigo explicar. Cara, eu comecei a desenvolver até um certo grau de ansiedade, velho, porque ela era tão cuzona comigo, tão cuzona, que, mano, depois de alguns meses eu comecei a ficar transtornado, velho. Cara, e o pior de tudo, eu lembro que ela entrava no horário de intermediário, que era mais ou menos umas 11 da manhã, e eu entrava mais ou menos à tarde, umas 2h40, né? Cara, eu chegava na loja, ela não tava mais. Ou seja, todas as buchas que aconteciam de tarde, cara, aí a loja era muito movimentada, você não tinha noção. Todas as buchas que acontecia, eu que tomava no cu.
Cara, ficou isso durante muito tempo. O suporte que ela dava pro pessoal da tarde era inexistente. E à tarde, pelo que eu me lembro, atendia tipo 2, 3 vezes mais do que o período da manhã. Ou seja, o turno que mais precisava de suporte era abandonado e deixava tudo nas minhas costas. Cara, eu fui cansando, fui cansando. E a gerente cada vez mais cuzona. Todo o carinho que eu tinha por ela quando eu trabalhava de manhã foi tudo pro caralho, né? Isso aí já era. Eu lembro que cada coisa que acontecia, o atendômetro, por exemplo, quando o cliente ele vai passar no caixa, você tem a opção de você votar como é que foi o atendimento da loja, né? Você pode votar se foi bom, ruim, péssimo, mas na loja basicamente só contabilizava tipo atendimento ótimo e atendimento péssimo, né? Na verdade, quando você votava ruim, tipo atendimento bom, ele contava como atendimento, só considerava atendimento ótimo, bom, né? Eu lembro que quando tinha alguns votos ruins no período da tarde, que tava pra saber se foi de tarde ou de manhã, cara, a gerente já vinha lá cobrando pra mim, já ia falando merda, que não sei que, não sei o que lá. Tipo assim, não era uma cobrança normal, sabe? Tipo assim, isso conforme o tempo foi passando, foi me cansando muito. Aí eu lembro que. Eu sei que nessa loja aconteceu muito mais, mas eu vou resumir se não dar um vídeo inteiro só pra isso, né? Eu lembro que eu já tava tão saturado que chegou um certo dia que eu já desabafava muito com a farmacêutica do meu horário, né? Que eu já queria sair. Que eu já estava há 5 anos nessa empresa, já estava de saco cheio da escala, não tinha vida. Cara, eu lembro que o estopim foi muito engraçado, porque eu lembro que eu tinha tido um dia muito ruim. Eu acho que era uma sexta-feira. Eu cheguei em casa 11h30 da manhã, cansado. Cara, chega a mensagem no grupo da loja. A supervisora da madrugada mandando mensagem que mais um furto tinha acontecido no meu horário. Cara, eu lembro que, se eu não me engano, foi uns colírios que foram roubados enquanto a gente tava se fudendo. Cara, a loja tava lotada. Cara, tipo, é impossível você atender muita pessoa na loja, os clientes, enquanto você olha pra ver se tá alguém roubando, né? É brincadeira. Cara, eu lembro que isso foi o estopim. Quem veio de fora falou assim, cara, que besteira, você pediu as contas porque a supervisora da madrugada mandou mensagem falando que alguns colírios foram roubados. Mas, mano, esse foi o estopim. Eu mandei mensagem de madrugada mesmo pra farmacêutica da tarde e falei, cara, eu vou pedir as contas amanhã. Eu lembro que no dia seguinte era um sábado e era minha folga. Mas eu não conseguia, eu tava tão saco cheio que eu não ia conseguir esperar até domingo pra pedir as contas. Eu lembro que eu acordei. Foi umas 10 da manhã, eu fui pra loja. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei eu vi a cara da gerente, ela ficou em branco. Cara, pensa, o seu supervisor da tarde, no dia de folga dele, chega na loja de manhã. Não tem como ser algo bom, né? Cara, eu lembro que a loja tava cheia e ela falou, ai, vai lá pra cima que eu já vou falar com você já. E ela ficou, tipo, eu tava olhando pelas câmeras lá em cima, ficou umas meia hora, tipo, esperando vir pra falar comigo. Provavelmente ela já sabia o que ia acontecer, né? Aí eu lembro que eu tava estranhamente tranquilo. Eu só cheguei pra ela e falei, eu quero pedir minhas contas. Cara, ela tentou me convencer, falou que eu podia virar gerente e tal, mas aí ali já era tarde demais, porque nunca não tinha tido um esforço pra poder me ajudar a virar gerente. O único motivo que me prendia na empresa ainda era esse, né? Eu virar gerente. Cara, eu lembro que eu fui me despedir de todo mundo. Eu até podia ter falado umas coisas, mas aí na hora eu só queria ir embora. Inclusive o pessoal do meu turno nem tava lá. Era o pessoal da manhã. Eu só cheguei, me despedi do pessoal friamente lá e fui embora. Cara, eu lembro que quando eu saí da porta foi um alívio tão grande. Cara, eu cheguei em casa e eu dormi como tranquilamente. Enfim, é uma história muito mais longa do que isso, mas tentar resumir 5 anos de história em um vídeo é muito pouco, né? Tinha tanta história que eu pulei, tanta coisa engraçada que aconteceu, que dá pra render um vídeo à parte, né? Mas vale ressaltar que eu fiquei 5 anos e alguns meses dentro dessa empresa e eu tava insatisfeito, como eu disse, desde aquela loja lá de que eu fiquei 2 anos e pouco como balconista. Eu podia ter feito de maneira mais inteligente. Enquanto eu estava insatisfeito, eu podia ter mandado currículo. Durante esse período eu tranquei a faculdade. Com certeza a pior decisão que eu tomei na minha vida. Eu tranquei provavelmente no segundo semestre, pelo que eu me lembro. Aí eu voltei depois de um tempo, mas só depois de 3 anos. Quando eu pedi as contas, eu lembro que eu estava no terceiro semestre. Ainda faltava um tempinho para terminar a faculdade, né? Mas quem sabe que trabalhar na escala 6x1 é muito difícil. Eu recomendo para você só se você estiver muito desesperado. Ainda mais você imagina ficar 5 anos nisso, né? Agora eu já tô num outro emprego, já tô mais tranquilo, enfim. Mas uma coisa que eu não desejo pra ninguém, né? Gente, só pra ressaltar, eu sei que o áudio do vídeo é muito ruim,
Mas o microfone que a gente conseguiu comprar, eu e meu irmão, né, que a gente tá nesse projeto, é esse microfone, é mais barato, mas no futuro a gente pretende comprar um microfone melhor, né? E eu sei que tem muita coisa a melhorar, eu sei que eu tô gaguejando muito ainda, mas, cara, é o começo, né? Eu tive essa ideia de gravar porque tava acontecendo algumas coisas na nossa vida e tal, que tava muito complicado, e a gente decidiu ter isso como válvula de escape, né? Mas enfim, tem muita coisa pra melhorar ainda, né?